Sejam muito bem-vindos a mais um Cafeína e hoje vamos tratar de um desdobramento possível da reforma tributária. Estou falando dos juros sobre capital próprio, os famosos JCP. Para quem talvez hoje nos assista pela primeira vez, eu pergunto, você sabe o que são os juros sobre o capital próprio? Será que ele deixará de existir? O que muda para o investidor se isso acontecer? Vem que a gente explica tudo com detalhes. Fala pessoal, tudo certo? Sammy Boy, meu caro. Olha só, se você tem interesse no mundo dos investimentos, já deve estar sabendo que a gente está no meio da tramitação de uma reforma tributária. Recapitulando, a primeira fase foi aprovada na Câmara e ela abordou os impostos sobre consumo. Agora, na segunda fase, será a vez de discutir a tributação sobre renda. Um dos pontos que possivelmente vai mudar é a dinâmica do JCP, que é uma forma da companhia recompensar os acionistas. Nesse modo, a principal diferença é que a empresa declara que o retorno ao acionista é um gasto. Com isso, ela tem um benefício tributário pagando menos imposto. Já quem acerta as contas com o leão, nesse caso, é quem recebe o benefício e a alíquota é de 15%. Mas quando a gente fala de dividendos, a distribuição é feita depois da apuração dos lucros. Aí quem recebe não precisa acertar as contas com o imposto de renda, porque, teoricamente, quem fez isso já foi a empresa. Os impostos são descontados do lucro no balanço antes de fechar a conta. De certa forma, fala assim, quando você investe numa ação, você espera ganhar algo, né, um retorno. E os juros sobre o capital próprio pode ser entendido como uma forma de recompensa do dinheiro empregado. Fora isso, ele foi também um jeito de diminuir o impacto da superinflação dos anos 80 e 90 no balanço das companhias. As empresas descontavam a variação dos preços do seu lucro antes de calcular os impostos a serem pagos. Eles são calculados usando o patrimônio líquido da empresa vezes a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, hoje conhecida como TLP. Nos dividendos, o que é levado em conta no cálculo são os lucros. Só que o atual governo já mostrou certa insatisfação com o JCP. Ele fala que várias empresas usam esse tipo de remuneração para fugirem de suas responsabilidades tributárias. O JCP, como a gente já falou, entra como gasto antes do fechamento do balanço. E a justificativa do governo é que as empresas, várias delas, são lucrativas, mas usam o JCP para mascararem seus resultados. Isso tudo entre aspas, não fui eu quem disse. Do outro lado, as empresas defendem o JCP porque ele ameniza um pouco os gastos com o leão. Como a gente já falou, nesse provento, como ele é visto como um gasto, a empresa abate parte do valor distribuído do imposto de renda, que tem alíquota de 25%. Fora isso, elas conseguem descontos na contribuição social sobre o lucro líquido, que vai de 9% a 15%. De acordo com os especialistas, as empresas têm sim vantagens ao distribuir proventos no formato de JCP. O benefício tributário chega a 19%, que é a diferença da soma do imposto de renda e da contribuição social, menos a alíquota de 15% do JCP. Se essa forma de provento acabar, as empresas provavelmente enfrentarão maiores cargas tributárias. Aí, claro, tem muita gente já se manifestando. A Febraban, por exemplo, já falou que se o JCP deixar de existir, as instituições financeiras terão que cobrar créditos mais altos. Os bancos foram os maiores pagadores de JCP nos últimos 3 anos. A gente fez um levantamento lá no nosso site investnews.com.br sobre esse assunto e vale a pena conferir, hein? Fica aqui o meu convite. Já um levantamento feito pelo Trademap mostrou que algumas empresas nos últimos anos só distribuíram proventos no formato de JCP. Exemplos: Banco ABC, Ipera, BTG, Sabesp e Multiplan. A gente vai colocar a lista completa aqui do lado também para vocês verem todas. Se tem empresas que usam o JCP para se beneficiar de forma exagerada, a gente não sabe, mas a gente sabe que o fim do JCP provavelmente vai sim resultar em maior carga tributária. E maior carga tributária implica em lucros menores. Querendo ou não, as empresas listadas na bolsa têm que remunerar seus acionistas.
Quem investe pensa em ter algo em troca. Dividendos, recompra, JCP ou valorização das ações são formas disso. O temor de uma fatia dos investidores é que o fim dos JCPs diminua a rentabilidade e desestimule a empresa a distribuir proventos. Em vez de pagarem acionistas, é provável que a diretoria escolha usar parte do dinheiro para reinvestir ou para avançar em uma nova operação, já que investimentos não são tributados. Mas tem especialista que diz que hoje em dia isso não deve acontecer porque o mercado já seria mais maduro, sem a necessidade de um estímulo como o JCP. É meio que consenso que se a possibilidade de JCP for descontinuada, o governo tem que diminuir parte da carga tributária em outra frente. Se isso não acontecer, várias empresas, principalmente as que distribuem proventos, terão suas ações impactadas. Isso porque um dos principais métodos de se avaliar uma ação é a relação entre o preço do papel e o lucro da companhia. Se o imposto aumenta, o lucro diminui e, por consequência, as ações também. Os bancos, que são os que mais distribuem JCP, projetam um recuo de até 20% no lucro líquido caso o JCP acabe. O JP Morgan, em relatório, calculou o impacto da possível mudança no lucro de alguns nomes específicos. Banrisul, Bradesco, Santander, Itaú e BTG terão os seus lucros mais impactados aos olhos do Banco Americano. O Bradesco BBI também soltou um documento parecido, calculando mudanças do JCP e na tributação de dividendos nos preços-alvos. Para eles, Banco do Brasil, Santander, Itaú e BTG são apontados como os mais penalizados. Por enquanto, a gente ainda não sabe se o JCP vai realmente acabar, mas é algo a se monitorar. E é claro que essas empresas mais expostas a esse tipo de remuneração devem ficar em foco. Se elas escolhem essa forma de pagamento ao acionista, com certeza há um motivo para isso, né? E a gente vai ver como fica essa saga nos próximos capítulos. E você, o que acha desse assunto ou dessa parte da reforma tributária? Ainda mais nessa segunda fase, quando começa a se discutir tributação sobre renda. Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça, obviamente, de dar aquela força para nós, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e, claro, deixando aquele like esperto. Valeu, Doni, pela parceria a vocês, obrigado pela companhia e nos vemos no Invest News, no Cafeína. Até a próxima. Tchau, tchau.